Meus irmãos e irmãs, Jesus no Evangelho faz um discurso muito duro aos fariseus e aos escribas, ou aos doutores da lei, porque toda religião que nós pensamos que deve ser uma transformação na vida de outra pessoa, primeira coisa deve ser uma transformação na minha vida. Então, muitas vezes, a religião, ela pode ser usada para julgar os outros somente. Mas nós, eu digo nós, porque também posso me incluir dentro disso, nós não fazemos um julgamento da nossa própria vida, daquela religião que eu mesmo pratico. Então, às vezes eu digo, ou sou muito bom para apontar o dedo na vida dos outros, que a pessoa deve fazer isso, deve fazer aquilo, posso ficar até mesmo escandalizado com o pecado dos outros, mas o meu pecado às vezes não é causa de escândalo. Então Jesus, ao chamar a atenção dos escribas e dos fariseus, nesse discurso que ele começou a fazer ontem, que não foi hoje, e eu logo estava lendo o evangelho de ontem, então nesse discurso que ele começou a fazer ontem, e que vai continuar também amanhã, o que Jesus está fazendo, ele não está criticando os fariseus e doutores da lei, por causa que eles são religiosos. Veja bem que não é isto. O que Jesus está criticando é, de fato, a prática que eles têm. Não é mal nenhum ser uma pessoa religiosa. Não é mal nenhum ser uma pessoa que prega os preceitos da religião. Isso é muito bom. Mas, se nós pregamos para os outros e nós não fazemos, aí está o nosso pecado. Por isso que Jesus fala para os fariseus e para os doutores da lei: vocês pagam o dízimo é a 10ª parte, o dízimo é a 10ª parte do que um judeu devolvia e pagava a Deus, pagava ao seu templo, não é? Em agradecimento aos benefícios que recebia de Deus. Então o dízimo era aquilo que um judeu devia a Deus, ou seja, também quando nós damos a nossa oferta à igreja, é como se fosse o nosso dízimo, se bem que não, muitas vezes não é a 10ª parte, mas é 1/1000 da 10ª parte, não é? Mas ao menos nós procuramos fazer isto. Quando nós pagamos aquele dízimo ao templo de Deus, nós estamos devolvendo aquilo que Deus dá a nós em abundância. Então Jesus diz: vocês pagam o dízimo da hortelã, vocês pagam o dízimo do funcho e o dízimo do cominho. O que é a hortelã? É uma planta que dá em qualquer lugar. Até aqui no nosso jardim tem hortelã, ou seja, até aqui neste clima dá hortelã. Então é uma planta que dá em qualquer lugar. Se você pôr no seu quintal lá um raminho, ele vai crescer uma planta, você nem precisa cuidar dele. Depois do funcho, que também é uma planta que dá em qualquer lugar. Do cominho, ou seja, Jesus está dizendo: vocês pagam dízimo dessas coisas, ou seja, ele quer dizer, vocês pagam, se preocupam com essas coisas pequenas, que não significam nada, mas vocês se esquecem daquilo que fala a lei, que é a justiça, a misericórdia, a fidelidade. O que adianta essa religião? O que adianta conhecer 613 leis e, na verdade, não praticar o essencial? O que adianta vocês coarem um mosquito, não é? Às vezes um mosquito incomoda tanto quando entra dentro de casa, e a gente procura matar aquele mosquito o mais rápido possível. Então o que adianta se preocupar com um mosquito se vocês engolem um camelo?
que adianta tudo isso? Jesus está querendo dizer: o que adianta vocês conhecerem todas estas leis? O que adianta vocês saberem todas essas leis se vocês não praticam o essencial da lei? Então, o que Jesus condena nos fariseus e nos doutores da lei não é o conhecimento deles. É muito bom conhecer, mas Jesus condena a prática. A prática. E quando nós olhamos para os escribas e os fariseus e vemos Jesus falar disto, nós pensamos: oh, estou livre dessa condenação de Jesus. Não, nenhum de nós estamos livres desta observação de Jesus. Nenhum de nós. Porque muitas vezes, se nós olharmos no nosso coração, lá no fundo do nosso coração, nós vamos ver que tem uma hipocrisia também, que nós precisamos nos libertar dela. E há muita gente que não olha para isso. E eu falo disso também, e não estou pregando para ninguém, mas estou falando também comigo mesmo. Então, nós temos que ser corajosos de falar da nossa própria hipocrisia. Por quê? Se nós não formos capazes de nos colocar diante da palavra de Jesus e fazermos um julgamento da nossa própria vida, esta palavra não serve para nada. Essa palavra não tem nenhum efeito na nossa existência. Então, quando olhamos uma palavra dessa, temos que olhar o que é que essa palavra está denunciando na minha vida que está errado. É isso que tem que acontecer. Porque senão, nós vamos ouvir a palavra de Deus, simplesmente vai ser aquela coisa de entrar por um ouvido e sair por outro. Não adianta ouvir a palavra de Deus e ela entrar num ouvido e sair no outro. Isso não serve para nada. Então, nós não estamos livres deste julgamento de Jesus aqui no Evangelho. Nós não estamos livres daquele julgamento, não é? Que está hoje na primeira leitura que nos falou São Paulo. Aqui, não falando exatamente isto: não deixeis abalar facilmente, nem alarmar por qualquer manifestação profética, pretendendo que o dia do Senhor está iminente. Nós não estamos livres desse dia do Senhor que está iminente, desse julgamento diante da palavra. E é exatamente esse julgamento que também pesa sobre nós, sobre cada um. Então, o que Jesus fala aos fariseus e aos doutores da lei, ele fala para convertê-los, para mudar o coração deles. Não é para condená-los e simplesmente dizer assim: vocês estão no inferno para sempre. Não é isso. Jesus veio também para falar a eles a respeito da própria conversão deles. E está falando para nós aqui também. Ou seja, nós devemos abrir os olhos. Ele fala aqui: fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo. Quer dizer o quê? Jesus está falando para mim: você, fulano, cego, limpa o teu coração das imundícies que está ali dentro. Limpa o teu coração das porcarias que está ali dentro. E depois você olha para a vida dos outros. É isso que ele está dizendo. Limpa primeiro o interior do prato e do copo. Depois, se você limpar o interior, o exterior vai estar limpo. Hipócrita é aquele que pretende ser uma coisa, mas não é. É completamente outra. É a aparência. E na nossa sociedade, meus irmãos e minhas irmãs, há muita gente que vive de aparência, não é? Dentro da igreja e fora da igreja. Dentro da igreja, muita gente vive de aparência. E fora da igreja, talvez muito pior, porque aqueles que não vêm na igreja também vivem de aparência. Nós vivemos o mundo das aparências, aonde o mundo das aparências diz para você que você tem que ser uma pessoa de sucesso, uma pessoa de dinheiro, uma pessoa disso, uma pessoa daquilo, que você tem que ter isso, tem que ter aquilo. Tudo isso é aparência, porque as pessoas não querem enfrentar a sua própria identidade, o seu próprio ser, quem ela é. Então ela projeta numa coisa aquilo que ela não é. Isso é aparência. Hipocrisia é isso. É projetar a sua própria pessoa numa coisa que você não é. Aparência é se mostrar como um santo, mas interiormente ser um diabo. Aparência é
mostrar os dentes, dar sorriso para todo mundo, mas por trás pegar a faca e enfiar nas costas da pessoa. Então isso é aparência. Aparência é ser uma coisa que na verdade é completamente ao contrário daquilo que está no coração. Então Jesus, quando fala da hipocrisia aos fariseus e aos doutores da lei, ele está chamando a nossa atenção também. Vamos tomar cuidado com a hipocrisia, porque este é um pecado muito grave, não é? É um pecado muito grave. Nós não podemos ser atores, nós não podemos, digamos assim, interpretar uma cena. O que faz um ator? Ele interpreta uma cena, ele interpreta uma vida que ele não vive, ele interpreta uma realidade que ele não vive, para levar as pessoas àquela realidade que ele também não vive, e para que as pessoas se coloquem dentro daquela ilusão. É isso que é um ator, é isso que um ator faz, entende? Então, nós, muitas vezes, entramos nessa dimensão da representação. Isso é hipocrisia. Isso é o que tinham os fariseus e os doutores da lei. Isto é o que estava na vida deles. Eles mostravam a todos: nós temos uma religião, nós conhecemos isso e aquilo, mas não tinham misericórdia, mas não tinham fidelidade a Deus e não praticavam a justiça. Por isso que Jesus fala no início do Evangelho de Mateus: se a vossa justiça não superar a justiça dos escribas e dos fariseus, vocês não entrarão no reino de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 20, logo ao fim do Sermão da Montanha. Então, esta observação de Jesus, ela é boa para todos nós, e ela serve para nós transformarmos também a nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.